Oi! De novo, finalmente. E hoje eu vou falar deste mangá aqui. Love Hina é um mangá feito por Ken Akamatsu. E ele, não lembro em que ano ele foi publicado no Japão, mas foi trazido pra cá pela editora JBC em 2002, com o preço inicial de R$3,50. Love Hina é todo centrado num personagem chamado Keitaro Urashima, e ele começa logo na primeira página falando que ele foi reprovado pela segunda vez no vestibular. Keitaro é um cara de 19 anos que, por ter sido reprovado pela segunda vez no vestibular, meio que foi expulso de casa. Ele resolveu se mandar para casa da avó dele, que se chama Renata. Então o que ele resolve fazer? Ele resolve sair de casa para ir estudar na casa da avó dele para a próxima prova do vestibular. O que acontece no Japão, pelo que se dá a entender nesse mangá, todos os estudantes, assim, os vestibulandos, são meio que desesperados. Assim como a grande maioria das coisas no Japão, tipo trabalho, escola, realização profissional, é uma coisa como se você não vai bem na vida, você é um perdedor e você se ferrou e você meio que completamente menosprezado pela sociedade por causa disso, por uma questão de honra. E essa é a impressão que passa aqui. Por ele não ter passado no vestibular pela segunda vez, é muito mal visto. Só que o Keitaro é aquele típico personagem não popular. Não tem namorada, não é bonito, é idiota, é tapado e, tipo, menosprezado pelas meninas e tudo mais. E ele mesmo se menospreza. Como a avó dele tinha um hotel, ele resolveu ir pra lá. A questão é que o Keitaro ainda quer prestar o vestibular. E ele quer passar no vestibular da faculdade mais incrível e foda que tem, que é a faculdade de Tóquio, Todai. O vestibular no Japão é que nem no Chile. Eles têm uma prova nacional, que é o vestibular. Não é que nem no Brasil, que cada faculdade tem a sua prova, tem o seu vestibular, sabe? A Unicamp tem a prova deles, a PUC tem a prova deles, a Unesp tem a prova deles, sabe? No país tem uma prova só, e dependendo da nota que você tira no vestibular, é que você vai ver em qual das faculdades você consegue passar com a pontuagem que você conseguiu. A nota de corte da faculdade da Todai é a mais alta, e a nota do Keitaro é absolutamente ridícula, eu não lembro qual que é, mas tipo, nunca que ele vai passar no Todai, mas ele insiste no Todai. Por que ele insiste no Todai? Porque, e esta história seguirá até o final do mangá, quando ele era pequenininho, ele fez uma promessa pra uma menininha em um parquinho de areia, de que os dois iriam passar no Todai, se encontrar lá e ser felizes para sempre. Detalhe que ele não lembra o nome da menina e nem lembra direito a cara da menina, e ele não sabe onde ela tá e nem onde ela mora e onde que eles conheceram. Bom, esse é o objetivo dele, é por isso que ele quer tanto entrar no Todai. Ele vai pra casa da avó dele, que é um hotel gigante, que fica num balneário. Chegando lá, a avó dele não está no hotel. O hotel não é mais um hotel, é uma pensão feminina, só que ele não sabe disso, não quando ele chega. Ele descobre isso da maneira mais absurda possível. Vou mostrar apenas uma página para ilustrar o absurdo que eu disse. Muito característico desse mangá. Então ele vai pra lá e descobre que é uma pensão feminina e que a avó dele resolveu dar uma volta ao mundo e tá um ano fora. Só que como ele fez várias bagunças quando ele chegou na pensão, ele ganhou ódio de todas as moradoras logo no primeiro dia. No começo da história, são 5 moradoras. A outra personagem principal, que é uma moradora da pensão, é a Naru Narusekawa, que é a mais estressada e briguenta e explosiva, só que é a mais bonitinha da pensão. A outra moradora eu vou tentar não mostrar essa parte, é a Kitsune, que é a mais velha, ela tá com 18, acho. Ela é a largada que não tem nem aí, que bebe o dia inteiro. Ela é um dos personagens mais engraçados, na minha opinião, porque ela sempre tem uma situação absurda acontecendo, dando o maior problema, ela vai lá e taca a lenha na fogueira, sabe?
Ah, mas isso é tão divertido, e vai e piora a situação, sabe? Na verdade, o nome da Kitsune não é Kitsune. O apelido dela é Kitsune, mas todo mundo chama ela de Kitsune. E eu não lembro o nome dela e eu não estou a fim de procurar. A Shinobu Maera, acho que era o nome dela. Ela é uma colegial, eu não sei quantos anos ela tem, mas ela é pequenininha, assim, pra faixa do resto. E ela é toda inocente, toda delicadinha, muito envergonhada e tímida, ótima cozinheira, mas também teve um primeiro encontro meio que traumatizante com o Keitaro. Depois temos a Motoko. Foca. A Motoko é uma mulher Kendo, que é como o Keitaro chama ela. Ela luta Kendo e ela é viciada? Não é viciada, o estilo de vida dela é de uma pessoa de Kendo. Então ela tá sempre usando aquele traje tradicional e tá sempre com a espada. E sempre, é incrível, sempre que acontece alguma coisa, é sempre culpa do Keitaro. Todo mundo vai e bate nele. Ela sempre vai com a espada e quase mata ele. A última moradora oficial é a Kaola, que é esta aqui. Essa aqui do cantinho, essa morena de cabelo todo feliz. Ela é a mais estranha da pensão. E a outra que não pode ser chamada exatamente de moradora, mas ela frequenta o lugar porque ela tem uma casa de chá. É a tia do Keitaro, a Haruka-san. Ela tem uma casa de chá que fica do lado do dormitório. Dei um geral bem rápido, assim, luxo, dos protagonistas no começo da história. Ao longo do mangá, a quantidade de personagens e de moradores vai aumentando. Então o que acontece? Ele chega na hospedagem, faz uma bagunça gigantesca até conhecer todas elas, que é logo no primeiro dia. E aí ele explica que ele é o sobrinho, é o neto da dona e que ele tá lá pra estudar e não sei o que. No começo não querem aceitar ele por todas as bostas que ele fez. Resumindo, ele viu quase todas elas peladas, quase. Só pra explicar assim o ódio mortal, o porquê do ódio mortal. Elas não querem deixar ele ficar na hospedagem por causa disso. Nisso, ocorre mais um desentendido de que se sai no meio da discussão de que o Keitaro estava na Todai. Foi a tia dele que falou isso sem querer, achando que ele já tinha passado, falou: ah, mas você tá estudando na Todai. Nisso, ele não meio que se enrola e não chega a falar que não, ele não tinha passado. Só que as meninas interrompem, porque a Naru é meio que super nerd e viciada em estudos. E ela tá indo prestar o vestibular. E ela quer exatamente a Todai. E todo o resto meio que admira, assim, ó, a Todai. E daí ele fala: eu tava prestando pra direito. Só que elas não ouvem o estava prestando, elas ouvem eu estou em direito. Aí a Kitsune, que é a mais aproveitadora, faz umas gambiarras pra fazer com que as outras aceitem a ele ficar na hospedagem, sendo um professor das outras, porque elas querem passar na Todai. E se ele fizer alguma outra merda no meio do caminho, eles expulsam ele da hospedaria. Com a condição de que ele fosse professor e se comportasse, elas deixariam ele ficar lá. E ele não consegue desmentir. Ele se enrola e não consegue falar: não, mas eu não passei, vocês entenderam errado, eu não passei. Ele meio que acaba ficando e acaba mantendo essa mentira de que ele tá na Todai, não por muito tempo, mas foi assim que aceitaram ele a ficar lá. Depois que a verdade sai e todo mundo fica todas elas ficam pé da vida de novo, ele resolve ir embora. Nisso a Haruka aparece com um fax da avó dele, escrito que ela tinha transferido toda a pensão dela em nome do neto. Ou seja, ele herdou a pensão. Então ele era o dono da pensão agora. Então aí ele acaba voltando pra pensão, assumindo o cargo de gerente. É isso o primeiro mangá. Qual é a história do mangá? É essa. Tem alguma história? Não, não tem história. Todo o resto do mangá, todo o resto do enredo se baseia nisso. No fato dele querer entrar pra faculdade, dele brigar ou não brigar com as meninas, dele criar uma amizade maior com a Naruzigawa e dele tá tentando ir por causa da promessa que ele fez quando ele tinha 5 anos e dele não lembrar quem é a pessoa com quem ele fez promessa. Tem história? Não tem história.
Se tiver história é só isso, pronto, acabou. Então, por que esse mangá tem 28 edições? Porque esse mangá é um acoplado de situações absurdas. Resumindo, existe cada situação tão tosca, impossível, absurda e ridícula que chega a ser cômico. E o mangá é cômico. Só que a história dele não passa disso. Existe algum outro entrosamento entre os personagens que chega a mais gente. Vão acontecendo pequenas coisas. Só que não é nada de uma história muito entrosada e com muito conteúdo. Isso aqui não tem muito conteúdo. Isso aqui é a pura comédia. E uma comédia absurda, porque todas as coisas que acontecem são tão, tipo... Você tá lendo, não tem como você às vezes não ter um acesso de riso por conta das coisas que acontecem aqui, porque ele fez esse mangá exatamente pra zoar. Esse mangá é completamente zoado. O Ken Akamatsu, vou mostrar um lapso rápido, apenas um lapso, usa muito esse tipo de argumento. Pronto, acabou. Esse tipo de argumento e piores. Quer ver? Eu vou mostrar outro. Mais um lapso, eu quero eles no metrô. Nossa. Muito bem, mais um lapso. Tadã! Acabou. Ele usa muito esse tipo de argumento em toda a história. Todas as situações absurdas são acompanhadas com algum detalhe disso. Então, uma vez um amigo comentou pra mim, mas a Love Hina tem muita apelação sexual. Sim, tem muita apelação sexual. Não chega a ser pornô. Não é pornô. Mas tem muito ar. Isso aqui é aquela ar erótico com comédia espalhafatosa, tipo pastelão. E não passa disso, sabe? Não é hentai, mas também não é tão puro assim. De importante é só isso que eu posso falar. É engraçado, sim. Eu ri bastante lendo isso. É tosco, muito. Tem conteúdo? Não tem. Nenhum. Quase nenhum. Uma outra coisa, só que é algo muito sutil. Eu admito que eu não gostei do final do mangá. Então é isso. É absurdo, é muito viajado. Às vezes eu penso algo como: não existe um mangá que seja completamente normal. E todos os fatos que vão acontecendo ao decorrer da história podem ser possíveis na vida real. Todos eles têm pelo menos uma coisa que é fora da realidade, que é tipo muita ficção ou é muito imaginativo. Isso aqui é muito imaginativo. É divertido. Eu tenho a coleção inteira, são 28 edições. Existe o anime, eu não assisti. O traço dele é bem quadradinho, mas é bem desenhado, as proporções são ótimas. É bem tipicão de anime, sabe? Olha só a situação, viu? Disse que ele é muito apelativo. Mas não é feio, o traço não é feio. Não é algo que eu diga, nossa, como o desenho é bonito. Eu não acho o desenho lindo, mas é um mangá muito bem feito. Existem mangás que você vê claramente a evolução do mangaka pelo mangá. Você pega o primeiro mangá, você vê o traço e o desenho dele. Você pega o último mangá dessa série, é outra pessoa desenhando. O desenho dele melhorou tanto ao decorrer dessa criação que é tipo gritante. Eu acho isso muito legal. Eu acho que isso acontece em Inuyasha também. Os detalhes do rosto, os perfis, não sei, muda. Eu sou fresca com essas coisas. Eu fico reparando no desenho, sim, eu fico reparando no desenho. Eu reparo muito em desenho. O mangá é do tamanho fino, tem cerca de umas 80 páginas. Eu esqueci de falar do meu personagem preferido da série inteira. Que coisa mais absurda. Eu realmente esqueci. Gente, não repara no meu estado, eu acabei de chegar da faculdade, eu tô morrendo de sono, mas eu não poderia deixar de falar dele. E este personagem, na minha opinião, é o mais legal e o mais inteligente, digamos. E aí a bateria acabou. Continuando, meu personagem favorito é a Tamago-chan. Tamago-chan, mais conhecido como Tama-chan. É uma tartaruguinha que tem a mania de ficar pousando
cabeça das pessoas. Ela fica sempre na cabeça das pessoas. A Tama-chan, por que eu gosto mais da Tama-chan do que todo o resto? Porque, incrivelmente, eu acho que ela é o personagem mais marcante algumas vezes do que todo o resto. Às vezes tá, tipo, a maior bagunça acontecendo numa parte da história e aparece a Tama fazendo uma coisa muito aleatória, tipo, tomando chá. Uma tartaruga tomando chá. A tartaruga não é normal. Só que ela é inteligente, tipo, ela entende as pessoas. E às vezes a participação dela é indispensável para alguns acontecimentos. Eu adoro a Tama-chan. Mas é uma tartaruga. Meu personagem preferido dessa série é uma tartaruga. E agora sim eu terminei. Depois de alguns cortes eu consegui terminar. Então até o próximo vídeo, tchau.